Algumas coisas que eu ia falar de manhã, que eu ia falar à tarde, acabaram sendo ditas pela manhã. Então eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco provocativa, tá? Porque depois do almoço a gente precisa um pouco de mais animada aqui. Tem um processo aí de descongelamento aí na tela. A propósito, o governo federal acabou de divulgar os dados do desmatamento de 2009 e 2010, ou seja, de agosto de 2009 a julho de 2010. Os dados do desmatamento tem esse calendário saxão, não o calendário brasileiro. E os números são 6.450 km². É a menor taxa, o INPE apresenta como taxa, o menor dado de desmatamento da nossa história. O ano passado a gente teve 7.464 quilômetros, a Cláudia apresentou 7.099, mas de fato o número é 7.464 km². Então, contrariando, agora parece que vai funcionar, isso é só para interter vocês enquanto o PowerPoint aqui funciona, contrariando aquela ideia de que quando a economia sobe, quando tem, olha, o trinômio terrível na Amazônia é economia em alta, a economia nesse ano 7,5%, eleições e El Niño, juntos, taxas estratosféricas de desmatamento. Não deu o contrário. Então, eu acho que todos nós que olhamos a Amazônia, acompanhamos a Amazônia, temos que olhar o que está acontecendo nos últimos 3 anos, na questão da tendência de desmatamento. Eu acho que tem várias lições interessantes de como o Brasil tem abordado, assim como a inflação, durante muito tempo nós tivemos uma hiperinflação, aprendemos a lidar com a inflação e tomamos decisões duras para acabar com a inflação. Eu acho que o desmatamento, que já tivemos taxas estratosféricas, já achamos um problema talvez quase que insolúvel para a nossa geração, ele está sendo enfrentado. Eu acho que essa é uma lição importante. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas tem avanços significativos. Então, agora, só para a gente ter uma perspectiva, temos 4 bilhões de hectares de florestas no mundo, 3 bilhões são florestas boreais, temperadas, e temos 1 bilhão de hectares de florestas tropicais, que são essas florestas mais verdes escuras ao longo dos trópicos. Essas florestas tropicais, que representam 25% das florestas do mundo, elas têm 50% da biomassa. E todos os outros superlativos que a gente já ouviu de manhã, biodiversidade, água, não vou repetir. Então, elas são, do ponto de vista climático, fundamentais para o planeta, dado que elas têm um estoque de biomassa significativo. E é só para a gente ter um olhar geográfico, e também foi dito de manhã que todas essas regiões tropicais elas têm, em geral, os menores índices de desenvolvimento, porque por exemplo, a parte mais pobre do Peru é a Amazônia peruana, a parte mais pobre da Colômbia é a Amazônia colombiana, e nos países que têm outros biomas e outras economias, é a parte amazônica ou a parte tropical, seja na África, seja na Ásia, seja na América Latina. Então, tem algo na questão das florestas que nos desafia as formas de desenvolvimento. A Amazônia brasileira, só para a gente ter os números aí. Então, nós temos 5 milhões de quilômetros², que é o conceito da Amazônia legal, 4 milhões, aproximadamente, que é o conceito do bioma Amazônia, e o desmatamento é aproximadamente 750 mil km², aumentou um pouquinho hoje, né? 756 e alguma coisa. Ainda temos 3,25 milhões de km² de florestas. É bom lembrar que nem todas essas florestas estão bem conservadas. Tem florestas que já sofreram queimadas, tem florestas que já tiveram extração de madeira. Então, tem parte dessas florestas já sofreram algum grau de antropização, mas ainda são florestas, na nossa definição. A população ainda se mantém em torno de 24 milhões. Foi dito também aqui sobre a questão do PIB. Foi mostrado que, de fato, a gente tem uma emissão de gases do efeito estufa na economia da Amazônia muito superior, dependendo do ano que se analisa, chega a mais de 50% das emissões totais do Brasil, para uma contribuição na riqueza nacional de 8%. Então, é realmente uma economia reprovada no século XXI, onde a gente precisa de economias de baixo carbono, de baixa emissão de gases de efeito estufa. Aqui o último mapa, só para a gente ter também, não vou me alongar. Em amarelo são as áreas de cerrado, as áreas em cinza, que aparecem um pouco cinza azulado, desmatamento, e verde, florestas de vários tipos. Muitas vezes, quando se discute, inclusive, a questão do Código Florestal, se extrapola dados de produtividade agrícola do Cerrado Amazônico para o resto da Amazônia, pensando que é possível, então,
que a Amazônia cumpra algum papel de celeiro, que, aliás, não tem essa vocação de celeiro agrícola.